houve uma sincronia na transformação do sacrifício humano em tabu ao longo da história entre diferentes culturas? É, E eu vi essas outras perguntas aqui porque eu estava tentando recuperar uma pergunta do início da live sobre a sincronia no aparecimento de pirâmides também. Ah, sim. Esse tema sempre aparece, assim, né? Sim. Das sincronias culturais históricas. Assim, sincronia não é o caso de nenhuma dessas coisas, né? Sincronia seria ao mesmo tempo, e os sacrifícios humanos não apareceram e nem desapareceram nos diferentes lugares ao mesmo tempo. Você tem, por exemplo, sacrifícios humanos acontecendo, para não dizer de sacrifícios humanos acontecendo hoje, mas com uma prática cultural mais explícita e basilar em algum tipo de sociedade, sacrifícios humanos você tem acontecendo na Mesoamérica, por exemplo, muito depois esses sacrifícios não estarem acontecendo em Israel, onde muito provavelmente aconteciam sacrifícios humanos, como denunciado pelos profetas. Ezequiel, por exemplo, fala, Jeremias também, acho que Jeremias, certamente Ezequiel fala sobre sacrifícios humanos acontecendo ali em Israel que não deveriam acontecer. É, Você tem documentação de Cartago, né, muito mais antiga ainda, né, uma colônia fenícia, né, documentação púnica sobre sacrifícios humanos, que está sendo comentada como algo antigo e ultrapassado por gregos muito depois. É, então não há sincronia no sentido temporal mesmo, né, de cronologia, em relação a isso. Você tem muitas culturas diferentes, sem relações históricas, que sacrificaram pessoas, né, fizeram sacrifícios humanos, e pararam de fazer isso em diferentes momentos e por diferentes motivos. Em relação a qual que era a outra coisa? A As pirâmides, né? Em pirâmides. relação a pirâmides, também não há uma sincronia, porque os egípcios construíram pirâmides cerca de 2.500, 2.600 2.600 anos antes de Cristo, enquanto você tem pirâmides construídas, de novo, na Mesoamérica, sei lá, de quando que é a pirâmide do Sol, a pirâmide da Lua. São coisas do que na Europa já seria final da Idade Média ou início do período moderno. Então não são sincrônicos também, né? Em relação às pirâmides, você tem uma semelhança formal de fazer construções com bases largas e topos estreitos que tem uma vantagem arquitetônica evidente, que é a forma de você fazer algo chegar muito alto, mantendo a estabilidade daquela construção, né? Então, no caso da chamada pirâmide do Sol, a pirâmide da Lua, que na verdade são templos, né? O templo de Kukulkan, por exemplo, é um templo, ele é uma casinha que fica lá em cima, e você tem uma grande escadaria, e esse conjunto vira uma pirâmide, mas é diferente de uma pirâmide do caso a pirâmide de Kelps, né? Uma das sete maravilhas do mundo, que é uma construção maciça, né? Que não leva a lugar nenhum em termos práticos, né? Tipo assim, você não tem nenhum templo lá em cima, você não tem nada lá em cima. Você tem umas câmaras, no caso de Kelps, você tem algumas câmaras, né, mais ou menos no meio da pirâmide ali. Mas o mais importante da pirâmide é o seu símbolo, né? O que ela é vista de fora. É diferente do templo de Kukulcão, em que acontecem sacrifícios ali, em que você sobe de fato para fazer coisas, né? Cultos, ritos, no templo especificamente, lá dentro da construção. Então é uma semelhança formal apenas, né? É, e no caso do sacrifício de crianças, eu diria que o sacrifício de criança, o sacrifício humano em geral, né? E o sacrifício de crianças também, eles acontecerem em diferentes culturas tem muito a ver com o fato de sacrifícios, ponto, acontecerem em várias culturas, né? Que é um tema muito interessante também, muito instigante, eu acho bastante misterioso. Por que do sacrifício? Por que as pessoas, quando querem agradar os deuses, quando querem propiciar as forças da natureza, quando querem impedir que uma grande calamidade, um vulcão estoure ali nas suas orelhas, eles sacrificam coisas. Eles dão um bode. Uma explicação para isso é como se fosse um presente para o Deus, né? Que na verdade você não tá. A ideia não é matar a coisa, é entregar a coisa para os deuses. Como é que você faz isso? Passando a coisa pelo fogo, por exemplo. Essa é uma linguagem, essa forma de falar de sacrifício, né? Fazer passar pelo fogo, é uma linguagem que a gente encontra no próprio Antigo Testamento, em outras culturas do Antigo Oriente. É como se você tivesse, de fato, pegando a coisa, vamos colocar um cabrito, e você faz esse cabrito passar para o Deus recebe isso por meio do fogo. No caso dos gregos também,
os deuses recebem, até no Antigo Testamento essa imagem também aparece, mas eu estou pensando especificamente nos sacrifícios para Zeus e os deuses uranianos, né, os deuses que estão no céu. Como é que você dá um boi para Zeus? Você pega o boi, queima o boi. Aí, por meio do fogo e da fumaça, ele sobe até os céus. E os deuses sentem o aroma agradável daquele sacrifício, né? Então, você pensar fisicamente, como é que eu faço esse boi chegar lá em cima onde os deuses moram? Você queima e faz a fumaça subir. Então, tem algumas formas de pensar, né? Como é que surgiu essa ideia que pode parecer muito estranha para a mentalidade moderna do sacrifício, né? Respostas psicológicas, respostas antropológicas, né, da antropologia filosófica. Não sei, tem muitas. Dá para ir por muitos caminhos, né? Mas é um fato realmente muito interessante, né? Não necessariamente positivo, mas interessante, curioso da história humana, o fato de que praticamente todas as populações do mundo, em qualquer lugar do planeta, têm essa ideia de que você deve dar algo para as forças invisíveis. E isso pode, inclusive, significar matar uma criança, né? Aproveitando o assunto da pergunta anterior, imagino que tenha sido isso, né? Despertado pelo assunto dos sacrifícios. O Roger Dias perguntou: Boa noite, professor. De onde teria surgido a ideia de beber o sangue e comer a carne de Cristo? E ele faz um paralelo com as práticas antropofágicas dos nossos indígenas. No caso do cristianismo, comer o sangue de Cristo e comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo está relacionado a uma interpretação da Páscoa, né? Que, inclusive, se eu não me engano, Paulo fala, né? Cristo, nossa Páscoa. A ideia de que Cristo, a pessoa, Jesus, na sua vida, cumpre algo que era prefigurado apenas, que era uma sombra, né? Um tipo da vida de Jesus, algo que apontava para Jesus, uma interpretação cristã dessa tradição mais antiga da Páscoa, né? Então Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo, na Páscoa você come, você não toma o sangue do Cordeiro, né? Mas você come a carne do Cordeiro. Mas o imaginário, né, da ceia está muito relacionado a essa interpretação de Cristo como a verdadeira Páscoa. Então, o consumo de Cristo como se consome o cordeiro na Páscoa. De novo, agora eu nunca tinha pensado nisso, porque do cordeiro não se bebe o sangue, né? Mas, enfim. Lucas Avelar enviou aqui também sobre o tema dos sacrifícios. Despertou muito interesse, inclusive, esse assunto no canal, não podia ser diferente. Havia no judaísmo a ideia de um enviado divino que morreria para expiar o pecado humano? Ou foi Jesus que inaugurou tal visão do Deus judeu, não só inacessível e assustador, mas que por amor morre por sua criação? Isso é bastante original do cristianismo. Não diria que é algo de Jesus, pensando historicamente. Não acho que daria para argumentar com facilidade que Jesus de Nazaré, propriamente, via as coisas dessa forma, mas os cristãos dos primeiros séculos certamente viram a ideia de Jesus como um pagamento, uma expiação de uma pena que só o próprio Deus poderia pagar, né, que é uma elaboração teológica posterior. Mas no judaísmo você tem a questão a questão da expiação é um tema presente no Antigo Testamento. Então, por exemplo, além da Páscoa, você tem o cordeiro, o bode expiatório, né? Você tem os bodes. Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, depois, para quem quiser mais detalhes, né? Sobre o que é o bode expiatório, mas tem um bode que é sacrificado nesse ritual, né? No Yom Kippur, e outro bode. Ele o primeiro, acho que não é um bode necessariamente, mas o bode, chamado de bode expiatório, ele recebe sobre ele todo o pecado, né, todo o erro, todas as culpas da comunidade e é mandado para fora. É como se aquilo simbolizasse, e talvez fosse até eficaz mesmo, para remover os erros geograficamente do lugar, purificar a terra e purificar o povo que habita aquela terra. Essa transferência de culpa para alguém que morre
e, consequentemente, o outro fica livre da culpa porque alguém morreu por ele, isso é um tema que a gente encontra não só na questão do bode expiatório no Antigo Testamento, mas a gente encontra entre os gregos, os chamados pharmakoi, né? São vítimas sacrificiais que recebem a culpa da comunidade e são ou expulsos da comunidade ou são mortos, efetivamente, né? Então você tem os pharmakoi no contexto grego, você tem, se eu não me engano, até uma tabuinha de Ebla, então isso é muito antigo, a gente está falando de terceiro milênio, ou pelo menos segundo milênio antes de Cristo, que fala também sobre um rito, acho que é de Ebla mesmo isso, mas isso existe, eu não sei, não tenho certeza se é de Ebla, mas que é um texto que fala sobre a purificação de um leito matrimonial por meio de um sacrifício. Você leva talvez seja até um bode também. No vídeo sobre o bode expiatório eu falo sobre isso, só que agora não está fresco na cabeça. Mas você leva um animal para receber toda a impureza do espaço cerimonial ali das núpcias, e essa criatura é removida. E aí o casal pode ter acesso a um espaço puro, né? Então isso é uma ideia que é recorrente em diversas tradições. Agora, especificamente, a ideia de uma pessoa que voluntariamente apareceria para entregar a sua vida pela salvação de muitos, né, pelo resgate de muitos, é uma coisa que é bastante particular do cristianismo, até onde eu sei, tá? Então, de novo, tem raízes profundas identificáveis, mas a forma específica que ela assume dentro do cristianismo é, de fato, específica. Atenção, Mateus CGS 1991. Homem de muita fé. Ele mandou a pergunta dele às 7h14. Mateus perguntou: o que a história das religiões sugere ser mais provável? Humanos passarem a venerar inteligência artificial como divindades ou IAs celebrarem seus criadores como tais? IA celebrarem seus criadores como tais é fácil. Entra agora no ChatGPT no e-mail e fala: celebre-me. Ele vai obedecer. O quão significativo isso é, ou quanto que isso vai te proporcionar de júbilo, já são outros 500. Mas humanos adorarem de forma assim como deuses a inteligência artificial, chatbots, né? Modelos de linguagem, é algo muito improvável, né? Porque eu acho que a mentalidade e o repertório assim de quem trabalha com inteligência artificial e quem pensa em inteligência artificial não é uma mentalidade assim tradicionalmente religiosa. Você pode expandir a ideia de religião, de culto, até de idolatria, de adoração, para falar que de alguma forma hoje a gente idolatra ou adora a tecnologia, ou adora produtos tecnológicos tal como os antigos adoravam os astros, ou coisa do tipo, adoravam a natureza, adoravam montanhas. Mas aí já é uma abertura semântica muito grande, né? Mas falando de forma mais estrita, pensar os humanos adorando a inteligência artificial eu acho muito difícil. Só num cenário assim, meio Skynet, meio Exterminador do Futuro, em que as máquinas assumiram o controle mesmo e nos forçaram, aí elas nos prompteiam, né? Elas fazem o prompt assim, adore-me, e a gente tem que adorar, senão elas disparam um raio laser na gente ou coisa parecida. Mas assim, num cenário assim mais próximo, eu diria realista, menos fantasioso, é muito mais fácil uma IA te adorar do que você adorar uma IA. Posso estar sendo ingênuo, né? Vai saber, o tempo dirá. O prompt aí, né? Você pode mandar essa pergunta numa IA, inclusive. Faz o corte desse trecho da live e sobe na IA e pergunta aí a avaliação dela. Concordas?